Olá a todos e a todas. Bem, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre método científico na prática. E eu vou dar um enfoque em relação a artigos, para elaboração de artigos científicos, que podem ser tanto TCCs, que são entregues no formato de artigo, como artigos científicos que serão protocolados em revistas científicas. Isso porque nós fizemos uma enquete no nosso canal e verificamos que havia mais interesse em saber acerca de artigos científicos. Então, respondendo e desenvolvendo conteúdo conforme as solicitações, vamos fazer o vídeo de hoje. Bem, pessoal, quais são os tópicos que nós vamos ver no vídeo de hoje? Bem, primeiro, nós vamos ver como começar o método em um artigo científico. Por onde começar? Como que eu vou falar qual é o tipo de pesquisa realizada? Como eu vou saber isso? Outra questão que nós vamos analisar, observando um artigo científico que foi aprovado, foi submetido e publicado no Cielo. Eu selecionei um artigo no Cielo. Também eu vou buscar explicar os métodos a serem empregados, como eles são apresentados neste formato de artigo. Qual método escolher para cada resultado esperado? Né? Então, sempre quando eu vou pensar em método, eu tenho que pensar qual é o resultado. Lembre-se, o método é o caminho que eu pretendo percorrer para alcançar determinados resultados. Então, vamos lá? Bem, pessoal, aqui nós temos um artigo, né? Na realidade, eu vou subir aqui para vocês verem. É um artigo que eu tirei do Cielo e ele se chama Cotidiano como eixo de intervenção em saúde mental, dos pesquisadores Luciane Prado, Mário Cordano, Luana Ribeiro e Roberta Antunes. Esse artigo foi publicado na revista Ana Nery, como a gente pode ver aqui, Escola Ana Nery, o nome da revista científica, é na área de saúde, serviços de saúde. O objetivo é analisar as práticas cotidianas de um serviço de saúde mental do norte da Itália. Bem, muito que bem. Nós temos a introdução, logo em seguida nós verificamos os métodos. E aqui nos métodos, como podemos observar, o primeiro parágrafo fala acerca da pesquisa qualitativa. Veja, ele começa, esses pesquisadores começam falando o tipo de pesquisa que será desenvolvido, né? Esse artigo tem um determinado tipo de pesquisa, que pode ser uma descritiva, pode ser uma pesquisa bibliográfica, qualitativa, quantitativa, e aqui eles informam para os leitores e, enfim, para a comunidade acadêmica. Consiste numa pesquisa qualitativa. Então você deve começar sempre falando qual que é o tipo de pesquisa que você vai desenvolver, a partir de um número reduzido de casos e uma observação aproximada do contexto e dos autores sociais. Ótimo, eu vou fazer a pesquisa qualitativa. A pesquisa qualitativa eu vou observar determinada comunidade específica. Realmente a pesquisa qualitativa tem como objeto um grupo específico, uma comunidade específica para eu conseguir tirar determinadas conclusões sobre aquele caso. Eu me aprofundo tanto naquele caso específico que eu consigo compreender melhor e, inclusive, formar algumas ideias gerais aplicáveis, por exemplo, em outras comunidades, ou às vezes eu busco a solução de determinado problema. Então, aqui vai explicar que a pesquisa se desenvolveu, em qual região da Itália, em qual período e em qual centro. Foi o Centro Diurno de Saúde Mental, em direção ao seu território. E aí eles explicam um pouco mais. Este serviço de saúde mental foi escolhido por ser um dos pioneiros na região no processo de desinstitucionalização e de inserção no contexto da psiquiatria democrática italiana. Por que que eu acho muito importante? Porque eu considero que neste artigo eles desenvolveram muito bem o método. Porque primeiro começam já falando qual é o tipo de pesquisa. Em segundo lugar, depois de apresentar qual é o tipo de pesquisa, fala qual que é o grupo
reduzido que eles farão esse estudo e se aprofundarão para compreender todas as características daquela comunidade, no caso, no Centro Diurno de Saúde Mental. E mais, e isso é muito importante vocês escreverem, quando vocês vão falar qual que é o grupo específico numa pesquisa qualitativa, qual é a região, é muito importante explicar por que que você selecionou. E eles estão falando que foi escolhido por ser um dos pioneiros na região. Em quê? Na desinstitucionalização e na inserção no contexto da psiquiatria democrática italiana. Então, quer dizer, está explicando por que foi escolhido o centro de saúde mental, porque é muito importante para a comunidade, para aqueles que estão lendo o seu artigo e mesmo para os seus avaliadores, compreender por que foi feita aquela escolha. Ela não pode ser uma escolha aleatória, senão não se tratará de um artigo científico, né? Na ciência, nós fazemos escolhas e são escolhas que são refletidas, e, portanto, nós precisamos explicar o porquê dessas escolhas. Depois é explicado um pouco mais e fala que é o trabalho de campo etnográfico, por isso a escolha da pesquisa qualitativa. Como nós temos vários vídeos sobre pesquisa qualitativa, nós desenvolvemos uma série sobre pesquisa qualitativa, um dos campos é exatamente o etnográfico, então está restringindo. Olha, eu vou trabalhar com a etnografia. E aí tem a explicação, né? Houve um contato prévio com o serviço para apresentar a pesquisadora e a proposta de estudo, foram realizadas observações no serviço e 8 entrevistas narrativas, narrativas para compreender as pessoas que estão naquele ambiente de trabalho, profissionais do serviço, 7 mulheres e um homem. É muito importante explicar quais são as pessoas que são escolhidas, inclusive, para elaborarem a narrativa, porque são perspectivas diferentes, né? Quando que teve a inserção da pesquisadora, que foram todas as narrativas colhidas foram audiogravadas, transcritas, traduzidas, revistas e reescritas. Quer dizer, fala todo o processo da coleta dos dados. Todos os trabalhadores que atuavam na reabilitação psicossocial e acompanhamento terapêutico foram convidados presencialmente a partir das entrevistas sem que houvesse recusas. É muito importante na pesquisa qualitativa falar se houve algum obstáculo, se algum grupo se recusou a participar ou fornecer uma entrevista, ou se os entrevistados não se sentiram confortáveis e omitiram determinadas informações. Isso é muito importante para a gente compreender os resultados da pesquisa. Todos que atuavam no atendimento ambulatorial foram excluídos. Isso também é importante. Aí você se pergunta, e por quê? E aqui já vem a resposta. Como as observações se deram em meio às interações cotidianas, notas e discursos sobre outros atores sociais compuseram material de análise, ou seja, até que compuseram outros materiais, mas eles não foram escutados porque o objeto aqui são interações cotidianas. Aqui, uma vez que foram apresentadas a questão de 8 entrevistas narrativas, aqui fala melhor sobre a entrevista narrativa, que possibilita a recuperação da experiência sob a perspectiva do protagonista do discurso. Então está falando por que que é importante, né, essa entrevista narrativa. Vai fazer uma análise do narrador e aqui explica, né, em relação ao campo narrativo, o porquê dessa escolha, qual que é a perspectiva desses pesquisadores em relação à entrevista narrativa e como se conecta aos objetivos da pesquisa que está sendo desenvolvida. E, portanto, notas e histórias contadas pelas pessoas acompanhadas nesse serviço durante o período de observação foram registrados no diário de campo, bem como as entrevistas narrativas com questões que foram norteadoras e compuseram material de análise. Então, aqui está falando todos os dados, tudo que foi coletado ao longo da pesquisa. E aí é interessante. Bem, eles apresentaram de uma forma bem clara, objetiva. Veja, nós estamos no 4º parágrafo. Quer dizer, já conseguimos compreender qual que é o tipo de pesquisa, qual que foi a comunidade e, portanto, foi o Centro Diurno de Saúde Mental que foi escolhido para fazer análise, por que que foi escolhido, qual foi o campo da pesquisa qualitativa utilizado, que é o campo etnográfico, como foram feitas as coletas de dados, e aqui
já fala como que foi feita a análise desses dados coletados. Na minha perspectiva, esse parágrafo poderia vir separado. Por quê? Porque aqui encerra a explicação em relação à coleta e a análise das entrevistas narrativas, a importância da entrevista narrativa para o desenvolvimento da pesquisa. Já aqui, quando começa adotou-se a técnica de análise do conteúdo, poderia ter aberto um novo parágrafo. Mas é importante no método explicar como que vão ser analisados, interpretados, estudados os dados coletados. E aqui está falando, foram feitas 3 etapas para análise da documentação empírica, ou seja, toda a documentação que foi levantada a partir dos registros realizados pela pesquisa que eles conduziram. Então, aqui, quais são as etapas? A segmentação da documentação empírica, a qualificação de todos os segmentos identificados e a individuação das relações entre os atributos conferidos aos diversos segmentos. Então, essas foram as etapas da análise. Quando a gente está falando sobre método, como eu sempre ressalto quando eu falo sobre artigos científicos, o método deve ter correspondência com o resultado, porque o método é o caminho para alcançar determinados resultados da pesquisa. Então, aqui, embora depois tenha um tópico específico para analisar os resultados, aqui já está falando dos resultados, por quê? Para eu compreender melhor o método utilizado. Então, os resultados do estudo foram organizados a partir de 2 conteúdos oriundos do material empírico. Então, aqui eles falam, né, que é em relação ao território e ao cotidiano das práticas naquele território escolhido. As observações de campo encontram-se identificadas pelas iniciais DC, diário de campo, e estação do ano. E as entrevistas encontram-se identificadas pela palavra narrativa, seguida de um nome italiano fictício, com vista a manter o anonimato dos participantes, como também dos demais atores que foram citados em algumas narrativas e no decorrer do texto. Ou seja, aqui está falando como que nós vamos identificar esses dados para conseguir analisar o resultado do estudo, né? Por quê? Porque o resultado do estudo foi organizado de determinada forma e foi dessa forma, com base no método escolhido, já que eu estou trabalhando com pesquisa qualitativa. Então, a gente vai para o penúltimo parágrafo aqui, as análises, ou seja, eu estou explicando um pouco mais em relação às análises do que? Dos dados coletados. Os dados coletados foram coletados com base em uma pesquisa qualitativa. Provavelmente, por tudo que está sendo discorrido aqui, a gente consegue verificar que um dos métodos é o método analítico. Eles poderiam ter também indicado quais são os métodos, por exemplo, de procedimento e abordagem. Não foi dessa forma que eles organizaram, mas está muito clara o tipo de pesquisa, o campo etnográfico, e é típico da pesquisa qualitativa exatamente coletas, de narrativas, observando o comportamento daquela comunidade, vivenciando o cotidiano. Então, a gente verifica que foram feitas todas as técnicas, todas as formas que são típicas da pesquisa qualitativa para a coleta de dados. Como nós também sabemos, na pesquisa qualitativa nós não partimos de uma hipótese de pesquisa, né? Então, por isso que a gente não pode falar, por exemplo, de um método hipotético dedutivo, porque exigiria uma hipótese a ser testada. Aqui não é uma hipótese, e sim uma constatação por meio da convivência em determinada coletividade, estudando uma comunidade específica, um grupo pequeno, interagindo com essa comunidade por um longo tempo. E aqui eles estão explicando mais sobre as análises. Então, as análises produzidas nesse artigo encontram-se ancoradas nos conceitos de cena, representação, ator social e interação social. Apoiam-se ainda na perspectiva de que a leitura do cotidiano se dá pela percepção das insignificâncias e conexões possíveis, ilustradas em cenas de partilha, rupturas e enfrentamentos. Aqui é muito importante para a gente compreender os resultados dessa pesquisa. E, portanto, esse parágrafo é fundamental para esse artigo científico. Por quê? Porque está falando como que foram analisados a convivência, né, aos diversos dias de convivência nesse centro diurno de saúde mental. Então, foram analisados o cotidiano dessas pessoas e das pessoas que trabalham na área de saúde nesse centro e
verificou-se o quê? Principalmente aquilo que é insignificante, né, são condutas que às vezes a própria pessoa não percebe, mas que é possível fazer algumas conexões e permitam que a gente compreenda melhor, né, a relação cotidiana, como que é desenvolvido o trabalho, quais são os obstáculos do dia após dia trabalhando naquele centro diurno de saúde. E aqui fala ilustradas com cenas de partilhas, rupturas, enfrentamentos, ou seja, cenas de interações, interações sociais. Então é assim que os pesquisadores deste artigo vão analisar as cenas, as representações, as interações dos atores, né? Principalmente sobre os aspectos que parecem insignificantes enfim, significantes e vão buscar estabelecer conexões. Por último, eles colocaram aqui, que é muito importante, que a pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética, já que está trabalhando com, primeiro, na área da saúde, segundo, que está trabalhando com seres humanos. De qual instituto, qual que foi o parecer, foram respeitados todos os preceitos éticos previstos na legislação e todos os participantes assinaram um termo de consentimento livre e informado, sendo que se manteve um anonimato em relação aos nomes, à identificação específica dos participantes. Então, quer dizer, aqui é um método excelente, né, para uma pesquisa qualitativa está bem descrito, falou qual que é o campo, falou que é o campo etnográfico, mostra que os pesquisadores, como vocês podem ver, conhecem a pesquisa qualitativa, como foram coletados os dados, como foram analisados e interpretados os dados. Então isso tudo é muito importante, né, para a gente compreender um artigo científico na sua integralidade, né, que teve uma submissão para um parecer de um comitê de ética, já que envolve seres humanos, que foi aprovado, né? E como que eu faço a interpretação desses dados, de tudo que foi coletado, das cenas, das interações sociais que foram observadas ao longo do tempo, já que a pesquisa qualitativa, uma das características típicas é a convivência, né? A convivência, a presença em determinado grupo, em determinada comunidade, em determinado ambiente social. Bem, pessoal, então esse é um excelente exemplo de como desenvolver o método em seu artigo. Lembre-se, sempre comece falando qual é o tipo de pesquisa, porque a partir do tipo de pesquisa você vai desdobrando as demais características. Se você vai trabalhar, por exemplo, com uma pesquisa bibliográfica, você vai precisar explicar quais serão as obras, como que foi coletado, quais foram os critérios de coleta dessa pesquisa, né? Quais foram os critérios? O que permitiu que você selecionasse determinadas obras e artigos e outras coisas não? Isso é muito importante. E como que você interpretou todos os argumentos e os dados extraídos naquelas bibliografias que você fez o levantamento? É um artigo de revisão? Isso você já vai apresentar na introdução, ou não? É um estudo de caso, por exemplo, que entraria no campo da pesquisa qualitativa, então eu começo falando, é uma pesquisa qualitativa, estudo de caso, vou analisar tal caso, etc. Então, quer dizer, é muito importante começar com o tipo de pesquisa e depois fazer os demais desdobramentos e explicar o método, falando como que é feita a coleta de dados, como é feita a análise de dados, qual é a conexão do método com os resultados obtidos. Isso são 3 elementos fundamentais e devem sempre estar presentes no tópico métodos em um artigo científico. No TCC monografia também, mas o desenvolvimento deve ser um pouco mais aprofundado, porque você vai explicar como desenvolveu cada um dos capítulos, quais foram os métodos utilizados, os resultados obtidos e como que eles se conectam entre si, né? Se existe uma hipótese de pesquisa e assim por diante. Bem, pessoal, essas são as minhas considerações, espero que tenham gostado. Participem das nossas enquetes aqui do canal, inscrevam-se, porque é muito importante a gente saber também o que vocês precisam para sempre estarmos produzindo conteúdos que vão os ajudar na trajetória acadêmica. Então, se vocês gostaram desse vídeo, como eu sempre peço, curtam, comentem, compartilhem, para a gente é muito importante saber a opinião de vocês, saber que vocês estão gostando, ou mesmo sugestões para a gente aprimorar o nosso conteúdo. Muito obrigada e até o nosso próximo vídeo.